Nós estamos em nossa série de Atos, Atos parte 2. Nós tivemos a primeira parte dessa série no ano passado, continuamos agora. No ano passado nós fomos até Atos capítulo 7. Nessa segunda parte começamos no 8. Vamos terminar no último domingo de agosto, agora desse mês, termina essa série. E nós vamos ver até onde é que Deus vai nos levar nessa segunda parte, lembrando que no ano que vem, se assim Deus permitir, tem Atos parte 3, tá ok? Eu, particularmente, gosto muito do livro de Atos, porque é impossível ler Atos e não se sentir desafiado como igreja. Porque as coisas vão acontecendo em Atos e nós vamos levantando algumas perguntas do tipo, se aconteceu lá, pode acontecer aqui? O que Deus fez lá, Ele pode fazer aqui? O que Deus realizou naquele tempo, Ele pode realizar nesse tempo? E aí nós vamos, quer a gente queira, quer a gente não queira, se colocando no texto e se colocando na história desses homens e mulheres de Deus, e nós vamos vendo algumas coisas importantes. Por exemplo, todos esses homens e mulheres que você vê lá em Atos eram exatamente iguais a mim e a você. Eles não eram super-homens, eles não eram mulheres maravilha da fé e super-homens da espiritualidade. Eram homens e mulheres como qualquer um de nós, com as mesmas dificuldades, mas havia um diferencial fantástico na vida de cada um deles. Eles tinham um poder do Espírito Santo derramado sobre eles, e eles tinham a consciência desse poder do Espírito Santo derramado sobre eles, maior do que naturalmente nós temos hoje por uma série de fatores. E no texto de hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. O texto de hoje, caso você queira aí abrir no seu aplicativo, embora ele vai ser mais uma vez projetado para você, está em Atos 12, do versículo 1 ao versículo 25. Nós vamos para o texto, tem muita coisa boa, e eu não quero me demorar muito nessa introdução para a gente aproveitar o conteúdo daquilo que Deus tem para nós na palavra dele nessa noite. A Bíblia diz assim em Atos 12, a partir do versículo 1. Nessa ocasião, deixa eu só situar você, não há um consenso muito grande de qual ocasião o autor está dizendo, porque esse capítulo 12 de Atos aparentemente não está numa sequência cronológica dos demais capítulos. Não dá para afirmar com certeza que isso aqui está acontecendo imediatamente após o que aconteceu no capítulo 11, nem imediatamente antes do que acontece no capítulo 13. Mas, em alguma ocasião, nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E a gente vai parar aqui porque tem algumas informações na Bíblia que, se nós não estivermos atentos na leitura, a gente deixa passar e perde uma oportunidade enorme de aprendizado. O texto está dizendo que, em alguma ocasião, Herodes simplesmente imaginou o seguinte: eu vou pegar essa galera da igreja aí e eu vou maltratar esse pessoal. E esse maltrato chegou a um nível tão alto que alguns foram mortos. E aqui no texto está dizendo que Tiago, irmão de João, foi morto à espada. Basicamente, o que a Bíblia está dizendo é que ele foi degolado. Ele foi colocado em algum local, em praça pública, mandaram ele ajoelhar, ou então colocar a cabeça sobre uma plataforma de madeira, e alguém simplesmente desceu a espada e ele foi degolado. É assim que... E isso foi feito porque alguém simplesmente imaginou o seguinte: eu não gosto da igreja, eu não gosto dos seguidores de Jesus, então eu vou maltratar alguns e matar outros. Você precisa se lembrar, inclusive, que na história, muita gente tentou fazer isso, e até hoje faz isso, pensando o seguinte: se eu perseguir a igreja, se eu maltratar a igreja, se eu matar alguns, eu vou frear o crescimento da igreja. Muitos na história que perseguiram a igreja de Jesus fizeram isso imaginando que, perseguindo a igreja de Jesus, a igreja iria dar uma arrefecida. O pessoal ia começar a dizer assim: olha, quer saber? Estão perseguindo a gente, então eu nem vou mais ser cristão. Mas a história mostra que todas as vezes que isso aconteceu, a igreja de Jesus cresceu de uma maneira jamais vista. É interessante notar que esse texto está aqui, essa informação está colocada aqui sem nenhuma pompa.
Pode ver, não há uma pompa na coisa toda. Há uma informação. O cara resolveu maltratar a igreja e matou um cara da igreja. E vida que segue. Como se simplesmente nada tivesse acontecendo. A questão não é que a Bíblia está dizendo isso porque Deus não se importa. Porque fica claro em toda a Bíblia que Deus se importa com tudo o que acontece com a igreja dele. Mas a mensagem que o texto está dizendo aqui é: não importa o que as pessoas façam contra a igreja vai vencer no final. Não importa o que aconteça com a nossa vida e contra a nossa vida. No final, o nome de Jesus vai ser glorificado e a vitória definitiva será do nosso Senhor Jesus. Isso, inclusive, traz para nós uma tranquilidade muito grande quando nós passamos por problemas e dificuldades. E olha, qualquer pessoa, em maior ou menor escala, em momentos da vida, passam por dificuldades. Nós passamos por uma série de provações, por uma série de tentações, por uma série de momentos na nossa vida em que, vamos combinar, a gente simplesmente pensa assim, não vou dar conta, não vou conseguir. Daqui não passa. E nesses momentos, de alguma forma, ou Deus manda alguém, ou Deus dá uma palavra para a gente, ou Deus nos coloca em uma situação simplesmente para demonstrar: eu estou com você, continue caminhando, porque o meu nome vai ser glorificado através da sua vida. Sejam nas coisas boas, seja no sofrimento. A igreja sofre, as pessoas são martirizadas, mas a igreja continua, a sua vida continua a crescer, porque Deus se importa com a igreja. Uma outra coisa, esses homens e mulheres que estão sofrendo aqui, são pessoas de uma espiritualidade, para dizer o mínimo, bem sadia. Não são homens e mulheres que estão sofrendo, por exemplo, porque estão em pecado. Porque uma coisa é você sofrer por consequência do pecado. E o sofrimento por consequência do pecado, segundo a Bíblia, tem uma só solução: arrependa-se. Mas há sofrimentos na nossa vida, e nós sabemos disso, que não são consequência do pecado, porque simplesmente nós estamos vivendo a nossa vida e algumas coisas acontecem. O trem sai dos trilhos, uma tempestade cai sobre a nossa vida. Mas uma pergunta precisa ser feita nessa hora. Será que Deus não quer ser glorificado também no sofrimento? Será que não é vontade de Deus que no sofrimento, e que a gente passe pelo sofrimento, inclusive para revelar de maneira definitiva quem nós somos? Porque qualquer ser humano, enquanto não tiver passado por uma boa dose de sofrimento, não consegue reconhecer quem ele é de verdade. Eu estava lendo um compêndio de teologia, eu quero dizer que esse exemplo que eu vou dar agora é de um compêndio de teologia, tá ok? Então, antes de dizer, compêndio de teologia, que é escrito em 5 línguas, inclusive grego, hebraico, aramaico. Quantos aqui já assistiram Esquadrão da Moda? Esquadrão da Moda, quantos assistiram? Eu não assisti, mas nesse compêndio de teologia, vejam só que estava escrito lá isso. Então, o Esquadrão da Moda, como que eu vou explicar? É um programa do SBT, né? Do SBT, menos mal que não é do GNT, do SBT. E aí o que acontece? Você pode mandar lá assim, tipo, você tem alguém que se veste mal. Aí você manda lá e fala assim, fulano se veste muito mal, dá vergonha de sair com ele. Você manda um vídeo e aí eles vão fazer uma interdição na pessoa, levá-la para um local para dar um banho de loja e de moda. Só que há um momento, que é o momento, as irmãs devem saber do que eu estou dizendo, qual é o momento mais angustiante do Esquadrão da Moda? As irmãs lembram? Não. Jogar a roupa velha é um momento assim, pós-angústia, que a pessoa ela já viu um negócio e fala, acho que eu vou ter que jogar mesmo. Aquele momento de desapego. O momento da angústia é o espelho do demônio. Lembram do espelho do demônio? Quantos se lembram? O que é o espelho do demônio? O espelho do demônio é um quarto, não é um quarto, é uma sala toda espelhada, que eles colocam a pessoa ali. E ela se vê por inteiro. E aí, quando a pessoa se vê por inteiro, você lembra das reações? Do tipo, nossa, mas é assim que eu sou? É assim que você é. Aliás, não precisa de Esquadrão da Moda. Quem aqui, pesquisa rápida, quem aqui tem espelho em casa?
Todo mundo tem espelho em casa? Quem aqui? Mas não pode ser só aquele espelhinho de banheiro, assim, aquele espelhinho que você só vê o rosto. Quem tem aqueles espelhão bonito mesmo? Espelhão, que é assim, espelho de corpo inteiro. Aquele que as mulheres adoram para ficar na frente lá. Eu tenho 3 mulheres em casa. É um lugar da casa que eu não posso nem passar. Eu não tenho nem direito de passar ali perto. Mas as mulheres, elas ficam, elas olham, aquela coisa toda. Se você... Desculpa dizer isso, o pessoal que está nos assistindo agora pelo YouTube, desculpa dizer isso, mas eu vou dizer. Se você é uma pessoa normal, se você não tem bloqueios, traumas, angústias, você já ficou pelado na frente desse espelho. E não foi legal. Porque você olhou e você pensou, meu Deus... Está amarrado. Sai agora desse corpo. Porque o que basicamente nós fazemos é uma projeção de quem nós somos. Quando o espelho mostra quem nós somos, a projeção é mais legal, né? Não é, o que o espelho mostra não é tão agradável assim. Agora imagine se esse espelho na sua casa pudesse mostrar a sua alma. Você pelado ficaria lindo diante da alma. Imagine se esse espelho pudesse mostrar os pensamentos, fosse um revelador de pensamentos. O que esse espelho mostraria? Na história, o sofrimento faz isso. Na história, o sofrimento revela quem nós somos de verdade. E nós, diante de quem nós somos de verdade, dificilmente gostamos do resultado. Só que também, como consequência disso, sabe o que geralmente nós fazemos? Nós corremos para Deus. Porque é a única coisa que sobra. E não é a única coisa que sobra porque Deus é uma sobra. É aquele momento em que você se vê diante de nada que pode salvar você de você mesmo, e então você... em carreira louca, corre para os braços do Pai, dizendo, Pai, cuida de mim, porque eu agora notei quem eu sou e eu não gostei do resultado. E se eu continuar sendo quem eu sou, eu vou desgraçar todas as áreas da minha vida. Todas as áreas da minha existência serão desgraçadas se eu continuar sendo quem eu sou. E eu preciso agora ser mais do que o Senhor é, e do que o Senhor quer, e de que Jesus tem senhorio sobre a minha vida, para começar a me salvar, inclusive de mim mesmo. O sofrimento faz isso. Pessoas que passam pelo sofrimento e conseguem ouvir a voz de Deus no sofrimento, são pessoas que inevitavelmente vão sair dessa tempestade muito mais maduras, melhores. Vão amar mais a Jesus. Acontece que a nossa cultura, a cultura onde nós estamos inseridos, está mentindo para a gente, dizendo que geralmente, se é sofrimento, é diabo. Geralmente, se é sofrimento, é o encosto. Se é sofrimento, é a coisa ruim, é o tiriça, é o sete pele, é aquela coisa toda que você já ouviu falar. E aí as pessoas começam a dizer que você tem que fugir do sofrimento. E aí a Bíblia vai dizer, nem sempre. A Bíblia não nos incentiva a amar o sofrimento, porque a Bíblia não é masoquista. Mas ela nos ensina a enxergar Deus no meio da tempestade. E saber que mesmo quando nós não enxergamos Deus no meio da tempestade, Ele está lá. É como se nós estivéssemos no barco, olhando para o mar, tentando e esperando Jesus chegar andando sobre as águas no meio da tempestade. E nós nos esquecemos que às vezes Ele só não está chegando no mar andando sobre as águas porque Ele já está dentro do barco. E já está fazendo o trabalho que nós não temos condição de fazer a respeito da nossa própria vida. O que Deus está fazendo nesse texto de Atos 12? Deus está produzindo uma igreja que nunca será abalada. Podem matar os cristãos. E você mata um cristão, nascem 2. Você mata 2 cristãos, nascem 4. Você persegue a igreja cresce. Se nós hoje, por exemplo, tivéssemos uma revelação do número de cristãos que se reúnem domingo após domingo nos países em que o cristianismo é perseguido, nós ficaríamos abismados com o que o Espírito está fazendo. Alguns números não muito confirmados por causa da perseguição religiosa, por exemplo, indicam que se hoje a China
Um país que persegue cristãos. Se hoje a China dissesse, não, pode ser cristão, está liberado, nós hoje teríamos mais ou menos, só na China, cerca de 250 milhões de cristãos que se reúnem nas igrejas perseguidas todo domingo. 250 milhões de cristãos. O evangelho de Jesus sempre vai vencer. Jesus sempre vai vencer e perseguição sempre foi um instrumento de crescimento e de fortalecimento da igreja. Só que a nossa cultura que tenta idolatrar e tenta colocar o ser humano como o centro de todas as coisas vai dizer, isso é uma grande besteira. Uma cultura autocentrada vai dizer, para com isso. Uma cultura autocentrada vai dizer, você consegue, você pode, busque a força que está dentro de você, busque as energias, toda essa grande besteira que está totalmente contrária à Bíblia. Só que aí chega um ponto, nós precisamos definir algo em nossa vida. Ou nós cremos na Bíblia, ou nós não cremos na Bíblia. Não há um meio termo. Porque, por exemplo, se inclusive há algumas coisas na Bíblia que você crê, e você diz, isso para a minha vida é legal. E há algumas outras coisas da Bíblia que você diz, isso para a minha vida não é legal. No fim, não é na Bíblia que você está crendo, é em você produzindo a sua própria Bíblia. Como se você estivesse fazendo opção, isso eu concordo, isso eu não concordo. Mas se você faz esse tipo de leitura da Bíblia, no fim, não é na Bíblia que você crê. Você crê no quê? Em você mesmo. Nos seus pensamentos, no seu gosto, na sua perspectiva de vida. O pastor Russell Moore, e eu copiei isso de uma postagem que o pastor Sandro Baggio, do Projeto 242 lá de São Paulo, fez na semana passada. O pastor Russell Moore diz assim, muitas igrejas estão criando cristãos que acreditam numa Bíblia que eles nunca leram. Muitas igrejas estão produzindo cristãos que acreditam numa Bíblia que eles nunca leram. E aí, quando você diz o que a Bíblia diz, eles simplesmente vão dizer, mas se é assim eu não quero. Mas é assim. Muitos que frequentam a igreja domingo após domingo, diante de um texto desse, vão dizer assim, mas se fizer isso comigo, eu estou fora. Mas a pergunta é, Deus pode ou não pode fazer? E eu não estou dizendo se nós queremos que Ele faça. Porque eu quero dizer uma coisa para você, a maioria das coisas ruins que acontecem na vida de qualquer ser humano, eu não quero para a minha vida, como eu não quero para a vida do ser humano que está sofrendo. Mas eu não posso deixar de reconhecer que muita coisa ruim que aconteceu na minha vida, hoje, olhando para trás em perspectiva, foram instrumentos da graça de Deus moldando quem eu sou hoje, e sou grato a Deus por isso. E veja como a história agora vai se desenrolar. Vendo então esse Herodes que isso agradava aos judeus, porque os judeus pensaram assim, está perseguindo cristão, vamos dar apoio político a esse Herodes aí, porque está perseguindo gente que a gente acha que deve perseguir. Então ele prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público, depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Eu gosto dessa expressão. A igreja orava intensamente a Deus por ele. Não dá para negar que aparentemente a igreja de Atos ora mais que a igreja de hoje. Não dá para negar. E eu acho que uma grande parte da espiritualidade sadia que a igreja de Atos tem e a igreja brasileira não tem hoje, deve-se muito à disparidade de oração de um e de outro. Porque se nós formos fazer uma agenda da nossa oração, quando é que geralmente cristãos, e nós estamos cristãos frequentadores de igreja, quando é que cristãos frequentadores de igreja oram? Basicamente, cristãos frequentadores de igreja oram quando acordam, para Deus dar uma guardada no dia. É o popular levantar com o pé direito. O que pessoas que acreditam em outras coisas fazem é levantar com o pé direito. A versão gospel do levantar com o pé direito é fazer uma oraçãozinha para garantir aquela sorte durante o dia. Aí depois o cristão vai orar quando?
quando ele for sentar para almoçar. Mas talvez, dependendo do dia, também não vai querer, né? Às vezes a comida está esfriando, a coisa toda. Aí depois ele vai voltar a orar quando? No jantar. E depois ele vai, na hora de dormir, eu quero oração rápida para, inclusive, não dormir orando. E falar o amém só no dia seguinte. Se você é um cristão médio, eu acabei de relatar para você a sua vida de oração. E se você é um cristão médio e você está inserido no que eu acabei de dizer, desculpa com o que eu vou dizer agora. Não desculpa. Mas, comparado com Atos, você é uma vergonha. É uma vergonha. É um escândalo. Porque provavelmente, pessoas que inclusive nunca pisaram numa igreja, oram o mesmo que você. O mesmo. Talvez até um pouco mais. E isso é vergonhoso. Porque ainda depois nós reclamamos que queremos de Deus as coisas que Ele deu para o povo dele em Atos, sem nenhum tipo de comprometimento, nem mínimo que o pessoal de Atos tinha. Pedro está preso, a igreja está fazendo o quê? A igreja está orando intensamente por ele. Olha, eu creio, e eu já disse isso várias vezes, eu creio que a nossa oração não muda a vontade de Deus. Para mim isso é um ponto pacífico. A nossa oração não muda a vontade de Deus. Mas há uma outra coisa importante. Deus pode sim ter estabelecido que algumas coisas só vão acontecer se o povo dele orar. E isso para nós é importante. Deus pode ter estabelecido, porque Ele pode fazer isso, que algumas coisas só vão acontecer se o povo dele orar. E que não vão acontecer se o povo dele não orar. Acontece que nós temos essa leva insuportável. Nós já disse isso há poucos domingos. Nós somos uma igreja de teologia reformada. E há algumas coisas que os teólogos reformados, teólogos não, os ignorantes reformados gostam de discutir para sair do nada para lugar nenhum para justificar pecado. Primeiro, predestinação. Eu já disse aqui num culto da manhã há poucos domingos, eu odeio discutir predestinação. Eu creio na predestinação? Creio, mas eu odeio discutir. Eu odeio, porque geralmente os sem vergonhas de plantão usam a predestinação para justificar pecado. Do tipo, então não importa o que eu faço, se eu sou escolhido eu vou para o céu. Mas se você está falando isso, você já não é escolhido. Esse tipo de pensamento nunca está na cabeça de um escolhido. Na cabeça do escolhido está o desejo de glorificar a Deus, não de ficar usando teologia para justificar pecado. Quem na Bíblia sempre usou teologia para justificar pecado foi o diabo, que inclusive usou isso na tentação de Jesus. O diabo usa a teologia para justificar diabolices, não um cristão. E a outra coisa é ficar discutindo isso. Mas se Deus já sabe, por que orar? Porque a Bíblia mandou. E a gente faz o que a Bíblia manda. E ponto final. A Bíblia diz, orem sem cessar. Se a Bíblia diz, orem sem cessar, a gente ora sem cessar. Acabou. E se Deus não der explicação para isso, grande coisa, Ele é Deus, você não é Deus. Deus não precisa ficar dando explicação para quem não é Deus, e ponto final. Então você vai lá e ora. E aí sabe o que você faz se você não entender por que deve orar, se Deus já sabe? Você ora pedindo para que Ele faça você entender. E se não fizer entender, ore para que pelo menos você seja humilde o suficiente para dizer, eu oro. Porque oração tem muito a ver com uma postura totalmente démodé, que é submissão. A gente não gosta de orar, porque quando a gente ora, a gente fica submisso ao alvo da nossa oração. E numa sociedade autocentrada, isso não faz nem de longe muito sentido. No mundo autocentrado, você não ora. No mundo autocentrado, você busca a solução em você mesmo. A gente já falou sobre isso tantas vezes aqui. Se alguém ligar para você e falar assim, tô com gripe. Até pouco tempo, historicamente falando, gripe matava, lembram? Teve muita gente que morreu de gripe no mundo. Hoje, se alguém ligar para você e falar assim, tô com gripe, o que você faz? Você fala assim, tem um chá que a minha avó ensinou para mim que é tiro e queda. A gente só ora hoje se alguém ligar para a gente e falar o quê? É câncer.
Aí você fala, poxa, vamos orar. Por que a gente não ora por gripe? Porque gripe cuida da gente. Por que a gente não ora mais pelo filho que está demorando? Porque a gente usa o celular, liga para ele e pergunta onde ele está. Mas muitos pais aqui lembram da época que o filho atrasava, você não tinha como ligar. Você tinha a única alternativa era o quê? Orar para que Deus estivesse guardando. Hoje a gente substituiu. Por que eu vou orar? Eu tenho o celular. Deus, o Senhor só entra na jogada quando nós não tivermos jeito de resolver as nossas pendências. Não encha o saco naquilo que a gente sabe consertar. O Senhor serve para aquilo que a gente não sabe consertar. É para isso que o Senhor serve. O Senhor é basicamente a fada que aparece nos momentos em alguns desenhos para salvar o personagem que está passando por perigo. Não invente de querer dar ordem em todas as áreas da nossa vida, porque isso não nos interessa. Interessa, acima de tudo, que o Senhor nos mande para o céu. Porque se nós somos escolhidos, é isso que nós queremos. E eu vou trocar meu microfone. Eu vou trocar meu microfone, mas eu vou embanhar ele aqui. Atenção. Espera aí. Atenção, vamos lá. O que eu faço aqui? Atenção. Nosso assessor com assuntos de microfone. Alô. Muito obrigado. Bom, voltamos. Vamos orar para que o Senhor abençoe o microfone. É porque também se a gente faz às vezes a gente faz culto e não ora antes pelo culto também. Porque a gente já sabe fazer culto. E a história vai continuando. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Era para o cara não fugir mesmo, não tinha como fugir aqui. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. E aí Deus age de maneira sobrenatural, como muitas e muitas vezes aconteceu em toda a Bíblia. Desde que a nossa igreja existe aqui, a gente diz assim, se você estiver no seu quarto e aparecer uma luz no meio do nada, sabe o que você tem que fazer? Você tem que correr. Essa não é toda a verdade. Porque às vezes a luz aparece no meio do quarto para livrar a gente. É exatamente o que está acontecendo aqui. Porque veja, Pedro está dormindo, ele está algemado, e o anjo do Senhor aparece, uma luz muito forte aparece, toca o corpo de Pedro, ele acorda, e quando ele nota, simplesmente as algemas caíram. Nós simplesmente precisamos voltar a acreditar num Deus que salva, que cura, que restabelece relacionamentos, que restaura a tudo e a todos. Uma pergunta importante que nós precisamos responder nesse texto, nesse exato momento. O Deus que fez isso aqui e que está fazendo isso aqui, é o mesmo Deus hoje? Sim ou não? Mas sim quanto? Porque tem que ter alguma forma da gente explicar o porquê algumas coisas deixaram de acontecer da forma como aconteciam antes. E a única resposta plausível para isso é, se Deus não mudou dessa época para a nossa época, mudamos nós. E nós simplesmente cada vez mais vamos afastando Deus da nossa história e da nossa vida, e as coisas simplesmente não estão acontecendo, não porque elas não são reais, mas porque nós não temos mais olhos para ver. É bem capaz que sim, que se uma luz brilhar no nosso quarto, a gente vai dizer, Deus, é sério, eu estava dormindo. É bem capaz que muitos de nós, na situação de Pedro, ia dizer assim, Deus, eu vou ter que fugir? É sério, deixa aqui. Tá bom aqui. Desgraça pouco é bobagem. Deus, está no inferno, abraça o capeta. Nós cremos um Deus que age acima de todos os poderes e autoridades estabelecidas, porque inclusive foi Ele que estabeleceu poderes e autoridades nesse mundo. Isso para nós é importante nessa época que nós estamos vivendo. Não há autoridade que não seja constituída por Deus. O que significa dizer, Deus nunca perdeu o controle da história. Nós confiamos em Deus. O nosso socorro está no Senhor. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Messias. Nós não temos nenhum outro. Não há nenhum outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos, segundo o que a Bíblia diz.
Acontece que nós, como igreja, simplesmente paramos de acreditar nisso até as últimas consequências. Nós paramos de acreditar num Deus que faz todas essas coisas que ele está fazendo no livro de Atos. Porque hoje nós somos muito autocentrados. Nós confiamos em nós mesmos. E nós estamos começando uma semana. Você vai cansar de ouvir pessoas dizendo para você: confie em si mesmo, busque os seus sonhos, alimente os seus projetos. E a Bíblia vai dizer: não. Você busca a vontade de Deus. Você faz a vontade de Deus. Você busca aquilo que está no coração do Senhor. Mas vamos voltar para o texto. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. Eu gosto dessa expressão, porque a pergunta que eu faço é: se o anjo não tivesse mandado ele se vestir, ele ia sair pelado? E é quase que o anjo dizendo: olha, eu já estou aqui livrando você, já estou restaurando você, mas dá para pôr uma sandália? Porque se você for pisar lá fora numa pedra, você vai cortar o seu lindo pezinho, viu? E outra coisa, daqui a pouco ele vai falar: põe a capa, porque sair nessa friagem você vai pegar uma gripe, que olha, é Deus dizendo: olha, eu faço aquilo que eu quero fazer, mas isso não dá a você a desculpa de ser um sem vergonha relaxado. Às vezes eu vejo cristãos usando alguns argumentos para o relaxo, que é um relaxo. O cara é um péssimo trabalhador, e ele diz assim: ah, mas é o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que nos sustenta, mas pelo menos tem a dignidade de ser um bom exemplo no seu trabalho. Ai, olha, é Deus que cuida do casamento. É Deus que cuida do casamento, mas vamos dar uma caprichada aí, porque senão, o que é isso, né, gente? Ai, é Deus que dirige os meus passos. É Deus que dirige os seus passos, mas dá para caminhar de um jeito minimamente correto? Pedro, olha, eu estou aqui, acabei de tirar as algemas aí do seu pulso, mas não vai sair pelado por aí. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Porque a gente não sabe se ele acha que é uma visão, que provavelmente é, ou se ele está tão sonado ainda que ele fala: meu Deus, o que está acontecendo aqui? Sabe aquela coisa que demora para acordar? A hora que ele viu já era. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Eu gosto desse parágrafo porque fica claro que Pedro se tornou um espectador da própria vida. E é exatamente isso que o cristianismo faz com a gente. Nós não somos mais donos dos nossos passos. O Senhor é que conduz a nossa vida. E quando a gente menos nota, puxa, aconteceu, eu fui guiado, e em todo esse tempo, Deus é que estava lá. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está na porta. Que isso, Rode? Isso não ajuda nós também. Imagine, uma das coisas fantásticas da Bíblia é que mesmo nas situações mais angustiantes, Deus não perde o bom humor, porque Ele sabe onde está pisando e Ele sabe que tudo vai terminar bem. Enquanto nós choramos em algumas situações, Deus está sorrindo não porque Ele é sádico, mas porque Ele sabe para onde está nos levando. E Ele sabe que o que para nós pode ser um momento de profundo sofrimento, para Ele é exatamente a forma de nos trazer mais para perto. Há humor em tudo que é canto quando Deus está agindo. Pense em perspectiva. Quanto tempo você acha que vai viver mais? Por favor, seja positivo nesse momento. Tipo, para mim, quanto tempo você acha que vai viver mais? Alguém aqui tem uma previsão, sei lá, de quanto tempo acha que vai viver? Sem entregar a idade, não precisa. Quanto? Mais uns 25? Que isso? Que isso?
Que isso? Vamos fechar em 40, pelo menos? Vamos em 40. O Ricardo, você vê, o Ricardo está confessando que está hoje com 62 anos. Só porque a pessoa vai casar, ele acha que, para mim, a partir de agora, até é bom encurtar esse tempo aí, porque, que é isso? Que é isso? Nós vamos, que é isso? Não, mas tudo bem. Eu, assim, motor judiado, aquela coisa toda. Assim, se eu chegar nos 80, eu vou falar assim, a partir de agora, olha, o que vier é lucro, beleza. Então, assim, se eu chegar nos 80, pensando assim nos 80, eu tenho mais 39 aí pela frente. E aí você pensa assim, nossa, 39 é muito tempo. Ah, não é. Não é. A maioria aqui, a maioria não. A maioria sim. Deixa eu ver. Não, nem ao meio. Uma grande parte dos que estão aqui já chegaram naquela parte da vida que tem mais para trás do que para frente. Não é? Nando Produção, por exemplo. A pessoa foi roqueira, você já imagina. Se você for pensar, né, se for roqueiro, né, tirando o Lene, que era um ícone que fez tudo o que fez, a pessoa, quem que é ele? Que texto da Bíblia? Não é? Você procura no Google. Você procura no Google, Lene, Coca e Whisky. Aí você vai saber. Tirando, o Nando, por exemplo, está com 43 anos. Aí. Se for na média, o Nando daqui a um tempo está assim, acho que vai, hein? O Job, você tem quantos anos, Job? Tem quanto? 34? Você tem? Não tem. Não tem. Mas não tem. Não tem. Andou com o pneu murcho. Olha, calibrava o pneu a cada 6 meses. Não é possível uma coisa dessa. E quando calibrava, colocava 20 libras. Não é possível um negócio desse. E 34 anos? É da Zona Leste. É da Zona Leste. Tem aí o quê? 32 anos, mais ou menos. Olha só. Eu não vou nem falar de outros aqui, que eu não quero constranger ninguém, não é do meu feitio fazer isso. O Alex, por exemplo. Alex, você tem quantos anos, Alex? 34 também? Tem alguns que você vê, tem mais ainda para frente do que deixaram para trás. Mas o pessoal como eu, que já passou dos 40, gente, é começar a pensar assim no que a gente vai deixar para as próximas gerações. Qual é o legado? A gente vai começar a falar muito sobre legado. E legado é assunto de velho. Não importa, vai ser muito rápido. Só que tem um lugar comum para a gente. Tem um lugar comum muito claro. Quando chegar a hora, a gente vai sorrir, porque a gente vai ver Jesus. Não deu errado. Não deu errado. A expressão Maranata, vem Senhor Jesus, é uma expressão para nós de alívio, em que todas as coisas definitivamente serão novas e não haverá mais nem resquício, nem notícia de sofrimento. No meio de um texto como esse, em que está acontecendo um monte de coisa, você tem humor no meio. Imagina Pedro lá do tipo, não acredito. Ô Rode, abre a porta, fia. E ela foi embora, desesperada para o fundo. Essa Rode era louca. Eu não sei, esse pessoal não estava só orando, não. Estava ali comendo e tomando alguma coisinha aí, hein? Olha, não sei não, mas o texto continua. Vamos voltar para o texto. Eles, porém, lhe disseram, você está fora de si. Estava mesmo. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Antes que alguém pergunte. Sim, eles acreditavam em anjo da guarda. Havia uma crença em anjo da guarda. Eles acreditavam que toda pessoa tinha o seu anjo, que em alguns momentos, inclusive, se materializava numa forma igual a você. Antes que você comece a querer seguir o anjo da guarda,
Deixa eu dizer uma coisa. Se o anjo da guarda existe, ele segue Jesus. Isso basta. Então, pronto. Então, ele faz o mesmo que você faz, que é seguir Jesus e ponto. Senão o pessoal já começa com aquelas coisas assim, porque o anjo da guarda com ascendente em Libra e descendente em Escorpião. Pelo amor de Deus. Aí, bom, não vou nem entrar nesse assunto, porque tem algumas coisas que a gente vê por aí nas redes sociais que eu vou dizer, gente. Eu quero reafirmar aqui. Depois eu infarto, não é porque eu sou gordo. O que é isso? Tem umas coisas que não dá, não ajuda nós. O pessoal pergunta, por que você postou aquilo lá? Porque eu postei um negócio sobre... Porque antigamente os pastores, eles falavam isso. Eles falavam assim, olha, Deus sabe o que você está pensando, então toma cuidado. Mas o pastor não sabia o que você estava pensando. Ele falava isso mais assim, mais por conhecer o ser humano mesmo. Hoje, com rede social, a gente sabe. E tem um monte de pastor infartando, não é colesterol. Eu quero dizer o seguinte, se chegar essa época dos 80 anos e eu infartar e for colesterol, eu quero dizer para você, fui feliz. Olha, Marquito foi comer um torresmo e morreu. Morri feliz, que é uma coisa. Olha, ele estava comendo um torresmo e tomando um chopp e morreu. Que beleza, fui feliz. Agora, se foi estresse por causa de rede social, olha, e não vem depois chorar, colocar as velas, aquela coisa, que eu não vou aceitar. Pronto. Onde é que eu estava aqui? O anjo. Esse tem anjo da guarda também, infartou também. Pronto. Mas Pedro continuou batendo. Coitado de Pedro. Imagine que Pedro está lá fora, ele pensa, os guardas vão aparecer, vão prender de novo. Não é possível. Imagina os guardas prendem de novo, e o anjo volta lá e fala, Pedro, você está de sacanagem, né, Pedro? Aí você vai lá e briga com o Rode, que a Rode é uma louca, a Rode não abre a porta, como é que eu vou arrombar a porta? Aí, Pedro, você tenha fé, atravessa a porta, atravessar a porta, você está louco? É engraçado porque mesmo no livramento de Deus, a parte humana continua sendo muito forte. Isso traz tranquilidade para o nosso coração, porque muitas vezes nós temos crise de fé. Veja o que vai acontecer agora. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. O que eles estavam fazendo quando Pedro estava preso? Eles estavam orando. E quando eles viram o resultado da oração, o que aconteceu? Eles ficaram perplexos. Algumas coisas importantes. Nós não devemos, óbvio, duvidar do poder de Deus. A gente não deve fazer isso. Mas também nós não devemos esquecer do quanto nós somos humanos e quanto a ação de Deus nos surpreende, mesmo a gente esperando que Ele faça isso. Porque vamos imaginar que a gente ore por alguém que está passando por uma enfermidade incurável. Nós cremos que Deus pode curar? Cremos. Mas se Ele curar, a gente não vai ficar perplexo? Vai! Faz parte do pacote. Faz parte do fato de sermos humanos. E isso é bom porque vai fazer com que a gente sempre ande na miúda diante de Deus. Sempre reconhecendo que Deus, nós precisamos do Senhor e precisamos que o Senhor nos ajude a confiar no Senhor todos os dias. Os próprios discípulos de Jesus disseram uma vez para Jesus, Senhor, ajuda-nos na nossa falta de fé. E os caras estavam vendo Jesus ressuscitar mortos, curar aleijados, dar vista aos cegos. Eles estavam acostumados a ver Jesus andar sobre as águas, e num momento crucial da vida, eles simplesmente dizem, Senhor, ajuda-nos em nossa falta de fé. Faz parte, é normal, porque não é desejo de Deus, ao fazer o povo dele orar, ao fazer o povo dele ver os milagres acontecendo, produzir super seres espirituais, mas é desejo dele produzir pessoas cada vez mais dependentes dele e da graça dele. Mas ele fazendo o sinal para que se calassem, porque virou uma bagunça aqui também. Aqui muito provavelmente nessa hora, o que aconteceu? Não é o que está no texto, mas é o que eu acho. O que aconteceu? Eles se tornaram uma família italiana nesse exato momento, e aí começou todo mundo a falar junto, e aí ele mangiare e não sei o quê, aí Pedro falou, opa pessoal, por favor. E ele descreveu como o Senhor havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que eles fossem executados. Deus age, mas o mal continua a existir.
E a igreja precisa estar atenta a isso. O fato de nós cremos em Deus não tira a realidade do mal no mundo. E, inclusive, a igreja precisa estar atenta à realidade do mal no mundo. Porque o que acontece aqui, inclusive, precisa reverberar lá fora. O mal continua a existir. Depois Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. E eles então começaram a gritar: é a voz de Deus e não de homem. E como Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes, porque ele se colocou no lugar de Deus. Aliás, em toda a Bíblia, se há um pecado extremamente condenado por Deus, é a idolatria. Você lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e a idolatria é totalmente condenada. E nós precisamos lembrar que a idolatria não tem a ver apenas com fazer uma imagem e adorar uma imagem. Tem a ver com tudo aquilo que nós colocamos no nosso coração como sendo mais importante e mais fundamental para a nossa alegria e para a nossa satisfação que Deus. Quais são as coisas que tiram você do sério? Provavelmente o seu Deus funcional vai estar ali. Você já notou como para nós cristãos, dificilmente é o pecado que nos tira do sério? São outras coisas que nos tiram do sério, não o pecado. E essas outras coisas que nos tiram do sério, mais do que a nossa infidelidade a Deus, demonstram no fim o Deus a quem nós realmente servimos. E isso precisa ser tirado do nosso coração. Há algumas frases que vão denotando isso. Como a gente sempre diz aqui, quando algumas pessoas inadvertidamente colocam os filhos como razão da própria existência. Os nossos filhos não são a razão da nossa existência. Jesus é a razão da nossa vida. Jesus é a razão da nossa existência. O nosso trabalho não é a razão da nossa existência. Jesus é a razão da nossa existência e do nosso trabalho. Nós trabalhamos para glorificar a Deus. E, inclusive, se o nosso trabalho nos impede de glorificar a Deus, nós não temos medo do desemprego, porque é melhor o desemprego do que a não glorificação e vender a alma no altar da idolatria do trabalho do mundo que nós vivemos, que adora Mamon. E há muito tipo de idolatria por aí. Há muito tipo de idolatria por aí. E nós precisamos ter o desejo de tirar isso do nosso coração. Agora imaginem. Imagine uma família que tem os filhos como ídolos. E se de repente qualquer um dos membros dessa família orar dizendo assim: Senhor, destrói todos os ídolos do nosso coração. É muito melhor que as idolatrias sejam destruídas na calma da obediência à palavra de Deus do que no furor da ira de Deus contra o pecado. Entretanto, e é bom que sempre haja um entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Herodes, pode fazer o que você quiser, Herodes. A palavra de Deus vai crescer. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Herodes, você quer destruir a igreja? É porque você não sabe quem comprou a igreja. Você não tem como destruir aquilo que Jesus construiu. Você não vai fazer isso. Porque a despeito de todas as coisas, sabe o que vai acontecer? Jesus vai vencer no final. E todos os seres humanos da história vão dobrar os seus joelhos diante de Jesus e vão confessar que Ele é o Senhor para a glória de Deus. No entanto, a Bíblia diz que aqueles que se submeteram a Cristo estarão naquele dia ali para a glória do Cordeiro e para louvor do Senhor. Nós seremos aqueles que nesse dia estarão lá em festa.
nós entraremos para sempre no descanso do nosso Deus. É isso que Deus tem preparado para nós. Porque um dia, Deus disse não para o seu filho. Um dia Jesus orou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E Deus disse não. E a Bíblia diz que no Getsêmani, Jesus orou um bom tempo. E a resposta de Deus foi não. E enquanto Deus estava dizendo não para o seu filho, estava dizendo sim para mim e para você. A Bíblia diz, inclusive, que Jesus só deixou de orar quando ele ouviu os passos dos soldados que estavam vindo prendê-lo. E aí ele definitivamente entendeu. Não. E ele foi para a cruz. E a Bíblia diz que ele viu na cruz o penoso trabalho, o resultado do penoso trabalho da sua alma, da sua vida, e ele ficou satisfeito. E ele ficou feliz. Porque de alguma forma ele entendeu e viu que no ano de 2019 haveria uma igreja em Piracicaba, haveria uma igreja no Brasil, haveria uma igreja no mundo. E ele ficou feliz. Assim como ele estará feliz quando nós terminarmos esse culto nessa noite, em adoração a ele. Aí pega tudo isso que nós somos e diz: o Senhor vai ficar feliz com a gente? Sim, porque ele vai ficar feliz conosco por causa de Jesus. Porque Jesus é o centro e nós fazemos tudo por causa de Jesus. E é por isso que a gente pode sair por essas portas e pregar o Evangelho e viver para Jesus. Porque Deus vencerá no final como já venceu na cruz. Toda a glória será dada a Ele. E fazer parte disso é privilégio, é graça, é bênção. Nós somos privilegiados. E olha, eu quero terminar dizendo: se qualquer um de nós fosse fazer uma lista de erros, falhas e pecados, a gente teria muito a dizer. Se o pastor da igreja fosse fazer uma lista, provavelmente muitos dos que estão aqui não estariam no próximo domingo. O amor de Deus nos constrange porque Deus sabe quem nós somos. E Ele não nos trata pelo que nós somos, mas nos trata por quem Jesus é. Esse amor é absurdo. Não há nenhum amor maior que esse. Um Deus que permitiu a morte de Tiago, que livrou a Pedro. Mas você não pode esquecer que alguns anos depois, Pedro também foi encontrar Jesus passando pelo martírio. Mas em todas essas coisas, nós e todos os seguidores de Jesus somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Jesus vencerá no final. Toda a glória seja dada ao Senhor por nos fazer parte dessa história. Que Deus os abençoe. Senhor, obrigado por tua palavra, nós louvamos por ela e pedimos que o Senhor nos ajude a vivermos juntos para a honra e glória do teu nome todos os dias da nossa vida. Que haja liberdade, que haja cura, que haja restauração em nós e através de nós, para que o nome de Jesus seja glorificado. É o que nós pedimos, é o que nós queremos, é o que nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.